Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E nessa manhã nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo para os irmãos que não puderam estar, preferiram não estar conosco aqui, mas nós estamos fazendo essa transmissão para que possamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nossa manhã, no domingo, lição de número 12, tem como data dia 22 de março de 2020 e o nosso tema é Jesus, o homem perfeito. Nós vamos tratar de uma doutrina da antropologia, que é a cristologia. Vamos falar sobre Cristo, Christus, Jesus, o ungido, logia, estudo sobre Jesus. Esse é o tema da nossa manhã deste domingo. Nosso textual está em Lucas capítulo 2, versículo 52, que nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiramente Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Graças a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, está em Lucas, capítulo 2, do verso 40 ao verso 52, que nos diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Maravilha, aleluia, graças a Deus por essa palavra que nos narra quando Lucas encontra Jesus com 12 anos de idade, passando ali pelo bar do Tzvá, e tudo que ele lhes perguntava, ele respondia, mas aquilo que Jesus perguntava, ninguém conseguia responder, pois as suas palavras eram palavras de vida e palavras de vida eterna. É sobre Jesus que nós vamos falar nesta manhã. E a nossa introdução diz a seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele, Jesus, pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Doutrina essa chamada de cristologia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero frisar com você nessa introdução o seguinte: que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Você pode me perguntar, irmão, Jesus ele repreende o vento e o mar como Deus. Você pode dizer também para mim assim: Jesus ele ressuscita Lázaro como Deus. Você também pode dizer: Jesus ele não sofreu
aquilo que nós sofremos, não sentiu fome, não sentiu sede, não se cansou, não dormia, não tinha necessidades patológicas, tais como ir no banheiro, mas a lição vai nos mostrar, e a cristologia nos ensina, a doutrina da palavra de Deus acerca de Cristo nos ensina, que Jesus fez tudo o que fez, como um homem, como eu e como você. Os seus órgãos trabalhavam igual ao nosso. Ele sentia necessidades físicas, assim como nós sentimos. Precisava de dormir, precisava de comer, de beber, de ir ao banheiro, e precisava de tantas outras coisas que eu e você precisa, e principalmente, a mais principal delas, de orar e de buscar a presença do Pai. Mesmo ele sendo Deus encarnado, ele precisava, para poder dar exemplo para mim e para você, que precisamos também. Então a humanidade de Jesus, ela não era aparente, mas era real. E tendo dito isso, nós estaremos entrando no primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa lição é falar de Jesus, verdadeiro Deus. Um ponto muito conflitante, e para nós que temos a cristologia como fonte da doutrina bíblica, é muito tranquilo estudar e entender isso. Mas para alguém que já não tem uma mente tão aberta para entender que a cristologia é uma matéria bíblica, isso aqui traz um pouco de confusão na mente. Mas com a presença do Espírito Santo, nós estaremos aqui trazendo aquilo que a Bíblia apresenta para nós como Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente homem. Paulo disse que ele continua sendo homem. Jesus Cristo, o homem. E perfeitamente divino, ele nunca deixou de ser Deus, e ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele não era meio homem, e também não era meio Deus com D minúsculo, e muito menos com maiúsculo, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Vamos lá. Número 1, sua eternidade com o Pai. Para falar que Jesus era Deus, primeiro ele tem que ter a eternidade. Não pode ser Deus se não for eterno. E nós vamos ler aqui algo muito interessante. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o próprio Pai da eternidade, como diz em Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte. Ele é chamado como príncipe da paz e o Pai da eternidade. Jesus é apresentado não só como sendo eterno, mas como sendo o Pai da eternidade. Ali estava falando sobre o Senhor Jesus, Isaías estava falando sobre o Senhor Jesus. Antes da sua encarnação, Jesus encarnado, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, assim como nos afirma João capítulo 1, verso 3. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no Pai, e no Pai criando todas as coisas, a sua eternidade. Veja bem que Jesus, ele é eterno. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Eu também gostaria de destacar João capítulo 8, quando Jesus pergunta para os seus inimigos se alguém tinha algum pecado de falar dele. Algum de vocês aponta o meu pecado, Jesus disse, para os seus inimigos. Seus inimigos não tinham nada para falar. E no final do seu discurso com seus inimigos, Jesus vai falar sobre a sua eternidade. Ele vai falar para os seus inimigos assim, para os fariseus: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Jesus fala da sua eternidade. Antes que Abraão existisse, ele já era. Então ele é eterno. Para ser Deus tem que ser eterno. Nenhum ser é eterno senão Deus. Homens não são eternos, anjos não são eternos, animais não são eternos. Aí você vai parar agora e vai dizer assim: mas irmão, nós somos eternos, nós vamos viver a eternidade inteira com o Senhor Jesus. Os anjos também são eternos, os anjos também não podem morrer. Eu vou dizer para você que nós somos eviternos. Nós tivemos um começo, podemos não ter um final, mas tivemos um começo. Os anjos tiveram um começo, não vão ter final. Nós também não vamos ter um final, mas tivemos um começo. Deus foi o único que não tem começo e não tem final, por isso ele é eterno. E o Senhor Jesus se apresenta como sendo eterno, e por isso ele é um ser divino. 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida, logo ele tem vida em si mesmo, pois ele é a fonte, é ele que dá. Sendo Deus de Deus, é imutável. Primeiro atributo de Deus, imutabilidade.
Os seres humanos são mutáveis e graças a Deus por isso, porque tem coisas que nós precisamos de mudar. Nós estamos em processo de mudança e a cada dia mudamos mais para a glória de Deus. Quem tem a presença de Cristo muda mais para a glória de Deus. Mas Jesus, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus. Então a imutabilidade, ela é um atributo extremamente divino e Jesus afirmou ser imutável em Hebreus 13:8. Eu sou Jesus, sou eu, Deus, e não mudo. Segundo, ele é onipresente, segundo Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Como Jesus pode estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, se ele não for divino? Foi ele mesmo quem disse que estaria, e quando 2 ou 3 se reúnem, ele está presente. Ele pode estar presente aí na sua casa, você me escutando, você me ouvindo, você, sua esposa, seu filho, vocês estão em 3 pessoas aí. Jesus está no meio de você. Jesus está no meio de nós aqui, onde nós estamos no templo, orando, consagrando nossa vida e pregando essa palavra. Jesus, ele é onipresente e não pode ser onipresente se não for Deus. Ele é onipotente. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Todo poder me é dado no céu e na terra. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 20. Todo, não é metade, não é pouco, não é porcentagem, é todo o poder me é dado no céu e na terra. Então ele é onipresente, potente. Homens têm o poder de, com uma caneta, assinar contratos, e esse contrato ser válido através de uma assinatura. Mas todo o poder é dado a Jesus, e Jesus está no controle de tudo. A sua divindade, onisciência. Jesus sabe de todas as coisas. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 9, versículos 4 e 5, que ele saberia e que ele sabe de todas as coisas. João capítulo 2, quando ele fez o milagre da transformação de água em vinho, ele estava no controle. Então Jesus, ele sendo divino, ele precisava e precisa desses atributos. Queridos, Jesus, ele é o verdadeiro Deus, pois possui os atributos divinos para isso. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder do céu e da terra acha-se em suas mãos. Aleluia. 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Aqui, quanto à sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Ele não deixa de ser Deus, ele tira a sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde os céus, desde a mais remota eternidade, desfrutaram do perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Jesus, ele esvazia da sua glória. E eu anotei aqui, essa doutrina do esvaziamento de Jesus, ela tem base bíblica. Em Filipenses, no capítulo de número 4, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, ela tem base bíblica, pois a palavra teológica kenosis, que significa esvaziar, é uma doutrina do esvaziamento de Cristo, que nós estudamos dentro da palavra de Deus. Isso consiste em 5 áreas da sua vida. Número 1, deixar a glória celestial. Enquanto na terra, ele abandona a glória de um relacionamento face a face com Deus e da contínua manifestação exterior e do prazer da sua glória. Quando Cristo na terra, ele deixa de ter um relacionamento face a face como tinha no céu com o nosso Pai, com o nosso Deus. Segunda coisa que ele perde ou deixa é a sua autoridade independente. Durante a sua encarnação, Cristo submete-se totalmente à vontade do Pai. Jesus, ele tinha uma autoridade que não dependia da aprovação de Deus. Ele simplesmente fazia porque ele era um com o Pai. Mas quando ele encarna, ele precisa de ter uma autoridade do Pai para poder realizar. Foi ele mesmo quem disse. Maria queria que ele fizesse, os servos queriam que ele transformasse o vinho, a água em vinho. Mas ele se submete à autoridade do Pai, e quando o Pai lhe dá autoridade e autonomia, que ele realiza o milagre. Então ele perde isso, a autoridade independente. Ele também perde prerrogativas divinas. Ele abdicou da manifestação voluntária de seus atributos divinos e submete-se totalmente à direção do Espírito. 4. Ele perde riquezas eternas. A Bíblia diz que ele fez-se pobre
para nos fazer ricos nas mansões celestiais. Então ele perde riquezas eternas, ele deixa também um relacionamento favorável com Deus. Quando estava na cruz, ele sentiu a ira do Pai por causa do pecado do ser humano. Jesus, ele esvazia da sua glória nesse sentido. Ele deixa a sua glória no céu, para depois retomá-la, depois do seu sacrifício vicário. Ele não deixa a sua divindade no céu, ele vem divino. É acrescentado nele a natureza humana, e as duas andavam juntas e harmônicas, sem se misturar e sem uma pular o vínculo e sem uma ser acrescentada à outra. Ele era natureza humana e natureza divina, apenas com a sua glória deixada no céu. Isso faz dele 100% homem e 100% Deus. Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, tem atributos divinos, ele é divino, continua sendo divino e será divino por toda a eternidade. Aleluia. Vamos ao tópico 2. Vai falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. Se no ponto 1 falamos sobre a divindade de Jesus, que Jesus era verdadeiro Deus, no 2 a gente vai apresentar outra natureza de Jesus, que era Jesus, o homem. E nós vamos ver 5 características de Jesus como homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus ortodoxos, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo e o rejeitam muitos até hoje. Jesus ele estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no meio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, inoperante. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João capítulo 1, verso 3. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Quando o texto fala que Jesus estava no seio do Pai, isso vai falar de comunhão, de uma íntima comunhão. Estar no seio, estar no regaço, é estar íntimo, é estar dentro, literalmente, é ser algo único, é ser um só. Quando fala que Jesus estava no seio do Pai e ele se desprende disso, é a sua glória que é desprendida, o seu clamor que é desprendido. Mas isso não quer dizer que ele estava inoperante. Isso quer dizer, pelo contrário, que ele é íntimo com Deus. Tudo que o Pai fazia, ele também realizava, ou aprovava fazer, ou tomava a iniciativa de fazer, pois os dois são completamente um. Então Jesus, o homem, já estava no seio com o Pai. Isso fala de comunhão com ele e operante nas suas atividades que o Pai realizava. O 2, Jesus, o homem, ele é profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus, ela é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história, a de Abraão e a de Davi. Jesus ele é pregado e profetizado em toda a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é chamado de proto-evangelho, primeira vez que Deus prega o evangelho de Jesus, anunciando a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. Quando Deus promete a Abraão que dele seriam benditas todas as famílias, estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a minha família e a tua é abençoada pela promessa feita a Abraão, que se cumpriu cabalmente na vida do nosso Senhor Jesus. Quando em Gênesis 22, Abraão leva Isaac para poder ser sacrificado, e o próprio Abraão o coloca em cima de um holocausto, em cima de um altar para oferecer o holocausto, sem Isaac falar nada. E foi o próprio Isaac quem carrega a sua lenha para ser sacrificado. Isso prefigurava Cristo, que ele mesmo carregou a sua cruz, ele mesmo se entregou por amor a nós. E assim como Isaac não falou nada para o seu pai Abraão, o Cristo vivo também, como ovelha muda, não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Ali falava de Cristo. Cristo ele é a semente da mulher em Gênesis. Cristo ele é o cordeiro pascal em Gênesis.
Cristo, ele é o sumo sacerdote levítico. Cristo, ele é a coluna de fogo de noite e a nuvem durante o dia em Números. Cristo é o profeta maior que Moisés em Deuteronômio. Cristo, ele é o Senhor, soldado dos exércitos de Israel no livro de Josué. Jesus, ele é o juiz libertador em Juízes. Jesus, ele é o Mardoqueu em Esther. Jesus, ele é tudo. Jesus, ele é algo em todos os livros da Bíblia. E no livro de João ele chega a ser um em cada capítulo deles. O que nos faltaria tempo para falar sobre todos os livros e todos os capítulos e todas as profecias messiânicas. O certo é que Jesus, o homem, já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus não é fruto do acaso, ele é cumprimento de profecia. Encarnado no Novo Testamento. Se no Antigo ele é profetizado, no Novo ele é encarnado, ele é cumprido. Vejamos aí, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade volta a repetir. Não era ilusória, real. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, exceto na hora do parto. Pois o livro de Salmos vai dizer que foi o próprio Deus quem realiza o parto de Jesus. Pois Maria, sendo virgem, não tinha condição alguma de poder gerar uma criança de forma normal, parto normal. Pois sendo assim, morreria ela e morreria o seu filho. Pois a mulher, no primeiro contato que tem com o seu cônjuge, o seu corpo, ele é formado para a expulsão de um bebê. Como ela não havia tido contato com o homem algum, o seu corpo não é preparado para expulsar um neném, para expulsar um filho. Deus sabendo disso, ele mesmo se encarrega de realizar o parto de Maria e trazer Jesus, o seu filho, à existência, esse mundo encarnado nesse mundo. Sentiu nossas dores, em cômodo, Jesus. Teve fome e sede, em Mateus 4, em João 19. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza, em Mateus 26. Ele experimenta uma das doenças mais terríveis, onde ele chega a suar sangue, somente através de dores muito profundas, de uma agonia muito profunda, em nível máximo, que a pessoa é capaz de suar gotas de sangue. E Jesus sofreu esse tipo de doença por amor a mim, por amor a você. Isso sendo homem, encarnado, o verbo de Deus encarnado, sentiu isso profundamente na sua pele. O que não dizer dos pregos, o que não dizer das coroas, o que não dizer das cuspidas, o que não dizer do espancamento, que tudo ele pressentiu, tudo ele sentiu, sendo homem como eu e como você. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Aqui vale uma palavra de reflexão. Será que nós não podemos ou não temos condições de passar nem um pouquinho por amor a um Deus desse, por amor a um Jesus desse, que sofreu tanto na carne, como estamos vendo aqui, como homem? Será que nós não temos condição de passar por provações, por aflições, por amor a um Cristo tão maravilhoso, que resolveu de forma espontânea sofrer todo esse tipo de dor por amor a mim, por amor a você? Fica aqui uma palavra de consciência e de conscientização. Se for para sofrer por amor a Cristo, que sofremos com alegria, pois foi os próprios apóstolos que passaram por tantas coisas e passaram com mentes tranquilas, pois o Cristo que eles serviam era um Jesus, homem, que sofreu tudo na carne e que daria condições deles também sofrerem e passarem por tudo, dando glória ao nome de Deus. Sofra, mas sofra alegre, pois Jesus já sofreu também muito por sua causa. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia de nossa, exceto quanto ao pecado. Jesus não pecou, foi tentado ao pecado, mas não pecou. Ser tentado ao pecado não é pecado. Você é tentado, eu sou tentado. Alimentar o pecado vai gerar a morte do pecado. Jesus não alimentou o pecado, por isso não pecou. Somente nisso ele estava diferente de nós, mas porque ele escolheu isso. Ele não estava sujeito, que era o pecado original, que era o experimental, porque ele não alimentava. O pecado e a tentação estavam sobre ele, mas ele não alimentou isso. Jesus, então encarnado, ele nasce na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou os 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações.
A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas, pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio das suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Olha como Deus cuidou de tudo. Deus cuidou das estradas, Deus cuidou do governo, Deus cuidou do Império Romano que governava na época. Deveria ter lei, deveria ter estradas excelentes para eles atravessarem, deveria ter um governo ético, um governo centrado, como era o governo de Roma, autoritário, mas era centrado, organizado em si. Deveria ter um idioma único, universal, que na época era a Grécia. Devia ter uma filosofia única, que era a filosofia grega. Devia ter um exame natural das coisas pela luz natural e da razão, assim como era a Grécia. Deus preparando tudo. E deveria ter um povo chamado Israel, que através das suas sinagogas espalhava para todo mundo que Jesus havia nascido, vindo e que o reino de Deus já estava entre eles. Aqui eu gostaria de ressaltar que na plenitude dos tempos quer dizer que no tempo devido, Deus trouxe Jesus no tempo devido, adequado, preparado, profetizado, que ele havia preparado. Ou seja, Deus estava no controle da situação. Estava na plenitude dos tempos, estava no controle, estava na época certa de vir. Não veio do acaso, estava na época certa de vir. E aqui também vai uma palavra de reflexão, principalmente para o momento e situação que estamos vivendo. Está tudo no controle de Deus. Deus prepara tudo. Deus deixa tudo preparado. Deus deixa tudo projetado, tudo profetizado. Você pensa que as coisas que estão acontecendo agora são coisas que estão acontecendo ao léu? O mundo está de cabeça para o alto porque não tem mais governo, é porque não tem mais ninguém no comando. Ei, Deus não saiu do seu trono. Nada pode tirar Deus do seu trono, do comando, do controle da situação. Se está acontecendo é porque Deus está mandando ou porque está permitindo? Porque tudo está debaixo do seu controle e tudo está debaixo das tuas mãos. Olha Israel. Tudo preparado para Jesus vir. E na plenitude estava tudo preparado, veio. Deus pode trazer o escape agora, por tudo que está acontecendo. Mas tem um tempo, tem uma hora determinada para que tudo isso aconteça. E enquanto não acontece, estaremos dando glória ao seu nome. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. O mais perfeito dos homens. Jesus nasceu em Belém, Bel-Helem, cidade do pão. Miqueias 5:2 tinha profetizado que o Salvador viria e nasceria em Belém, na Judéia. Por causa do recenseamento, Maria e José vão para Belém. E lá, por não achar lugar em lugar nenhum, eles dão a luz ao menino Jesus, ao Salvador do mundo, em uma estrebaria, em um estábulo, onde ficavam animais, onde davam de comer animais. O Salvador do mundo, o Verbo encarnado, o Deus vivo, nasceu em uma manjedoura, símbolo da sua humildade e símbolo da sua submissão total a Deus. Aqui vai também uma palavra de ensinamento que Deus, Jesus, já mostrando aqui, não desceu do céu, não deixou sua glória para fazer ninguém rico e milionário. Jesus desceu da sua glória como símbolo de humildade e submissão para dar direito à vida eterna. Então somente isso. Desce do céu para poder garantir a minha vida e a tua vida com Deus, e não para deixar você e eu milionário e rico. Se fosse assim, Jesus teria nascido em um palácio cheio de ouro, mas nasceu em um estábulo, onde animais comiam em cima de uma manjedoura. Mas mesmo nascendo num lugar humilde, nunca deixou de ser o rei todo-poderoso que era. Aleluia. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito de todos os homens. Jesus nasce em Bel-Helem, cidade do pão. Olha onde ele vai nascer. O pão vivo vai nascer na cidade do pão. Aonde não tinha pão para dar, Jesus disse, eu vou descer lá e vou mostrar qual que é o verdadeiro pão. Teve um povo que disse para Jesus, enquanto estava Jesus andando na terra, disse assim, não, o senhor não é de nada não, o senhor não é de nada não. Quem é bom era Moisés, porque Moisés que deu maná, que deu pão para nós comer no deserto. Aí ele cruzou os braços e falou assim, bonitão foi ele, Moisés, que deu maná para todo mundo e todo mundo morreu. Mas eu sou o verdadeiro pão da vida, e quem come de mim não morre. Pelo contrário, passa a ter vida, e vida com abundância para a glória de Deus. Olha na onde que nasce o pão da vida, em Bel-Helem, casa do pão, Belém.
tudo preparado, porque Deus está no controle da situação. Apresentamos a você que agora o Jesus homem, que nasce na casa do pão, que nasce no tempo certo, que nasce na casa certa, que nasce no momento certo, do jeito certo, tudo perfeito, tudo certo, porque Deus havia profetizado de antemão. Aqui nós vemos o Jesus homem, e no terceiro tópico vamos ver o Jesus perfeito sendo homem. Vamos ao ponto de número 3. Estamos agora no ponto 3, nós vamos ver Jesus, um homem perfeito. Se no primeiro nós vimos a divindade de Jesus, no segundo nós vimos que Jesus ele era homem, sendo homem, vendo a plenitude, profetizado, nasceu em Israel, nasceu em Belém, nasceu de mulher, todo o processo, tem que nascer, crescer, aprender, enfim. E agora, como um homem formado, ele passa a ser o mais perfeito, ou o perfeito de todos, ou o único perfeito, desde quando o mundo é mundo. E desde quando o mundo existir, ele será o único que será e foi, e sempre será perfeito, sendo um homem criado. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? A resposta é sim, semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito a qualquer pecado original, quer ou experimental. Muito melhor que nós, ele era perfeito. Jesus, ele era humano. A humanidade de Jesus, vamos lá. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, como dissemos, mas era real como a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Você vai dizer assim, pastor, Jesus estava com sede, ele fazia uma água brotar do chão e tomava água. Não, ele tinha que ir na talha e beber água, cara, igual a gente. Se quisesse água gelada hoje, tem que colocar na geladeira. Ele não era um super-herói desses que nós vemos aí no desenho, e colocava a sua mão e a água gelava e ele tomava. Ele cria gelo, ele fazia um poder e saía gelo. Jesus não usou disso. Ele foi um homem e se submeteu às leis naturais da terra. Submeteu à gravidade, submeteu à doença, submeteu a todo tipo de coisa que nós somos sujeitos, para nos dar exemplo de que tudo que ele venceu, venceu como a nós. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Através dele, morando em nós, habitando em nós, nos instruindo, nos guiando, venceremos assim como ele triunfou. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Pelo contrário, ele rejeitou o pão que o diabo amassou, o pão que o diabo queria que ele transformasse, rejeitou isso. E a Bíblia diz que após rejeitar, anjos o serviram. Isso mostra a sua submissão. Isso mostra o tanto que ele estava submetido à vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Todavia, todo milagre que Jesus realizou, todos, foi em favor daqueles que o procuravam. Todos. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos trabalhos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, segundo Isaías capítulo 3. Homem experimentado de dores, segundo Isaías 53. E dele não fizemos caso algum. O povo desprezar, é desprezado, e dele nós não fizemos caso. Ele era indigno entre os homens, e ninguém deu crédito à pregação dele. Um homem que todos viraram o rosto dele. Ele era um homem, tudo que fez como um homem, desde o seu nascimento até a sua morte, ele caiu na cruz, homem. E a Bíblia diz que até hoje, sendo Jesus o homem perfeito, que intercede por nós, junto ao Pai. A humanidade de Jesus revela isso, nos dá exemplo. Jesus, como homem, foi batizado por João Batista. João Batista falou assim: eu tenho que ser batizado pelo Senhor Jesus. É o Senhor que me batiza? Jesus falou assim: para quem cumpre a justiça, me batiza. Para dar exemplo para mim e para você. Que se Jesus passou por tudo isso, eu e você, meu irmão, não todo mundo ia passar. Eu e você vamos passar. Foi o próprio Jesus que disse que o servo não é maior que o seu Senhor. Ele, sendo o Senhor, passou por tudo, sendo homem. Quem que é eu e quem que é você para falar para Deus que a nossa vida tem que ser só vitória, só vitória, só vitória, só bênção, só bênção, é só vitória, agora é só vitória? Muito pelo contrário. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. O primeiro ano ele prega. O segundo ano ele é rejeitado. E no 1 ano e meio ele sofre perseguição ferrenha. Veja que com 3 anos e meio, em 1 ano ele discipula e ele é apresentado a Israel. Em outro ano, no outro ano seguinte, ele é rejeitado por Israel. E durante 1 ano e meio do seu final do seu ministério, ele é perseguido ferrenhamente até ser levado à morte de cruz.
Então, se Jesus teve 3 anos e meio de ministério e 2 anos e meio dele foi só luta, isso quer dizer também que a luta vai durar muito maior do que a bênção na minha vida e na tua vida. Se nosso Senhor passou, nós também vamos passar. Então se prepare, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Bem diferente das mensagens de hoje, que no mundo vai ter só ouro e prata. Muito pelo contrário. Jesus, ele era o último Adão, como um homem perfeito. O primeiro Adão fracassou no Éden, mas Jesus triunfou no deserto e no Calvário. Graças a Deus, porque o lugar não te define. O que define é você o lugar. Adão, no melhor lugar do mundo, errou. E Jesus, no pior lugar do mundo, triunfou. Porque ele era um homem submetido à vontade divina. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Adão, no Éden, representando a humanidade toda, ele erra. E quando ele erra, por causa de um homem e de uma injustiça, o pecado entrou no mundo inteiro. E todos nascem debaixo do jugo do pecado. Jesus, sendo o segundo Adão, por causa de um homem, representando a humanidade inteira, e por causa de um ato de justiça de Jesus, por ter vencido na cruz do Calvário, ele traz a remissão do pecado para a humanidade. Veja que paralelo. Adão, por causa de por causa só dele, e de uma injustiça dele, trouxe pecado. E Jesus, por causa de um ato de justiça, trouxe remissão. Adão, por causa de um ato, trouxe morte. Jesus, por causa de um ato, traz vida. Adão, por causa de um ato, traz condenação eterna. Jesus, por causa de um ato, traz a vida eterna. Adão, por causa de um pecado, trouxe consequências desastrosas e desequilibrou o mundo. Jesus, por causa de um ato, ele traz consequências maravilhosas e conserta o mundo para a glória de Deus. Adão, por causa de um ato, traz a obra da carne. Jesus, por causa de um ato, traz o fruto do Espírito. Adão, por causa de um ato, ele mortifica. Jesus, por causa de um ato, ele vivifica. Adão, por causa de um ato, ele escraviza o mundo. Jesus, por causa de um ato, ele liberta o mundo da escravidão do pecado. A Jesus seja dado toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois ele é o último Adão, ou o segundo Adão. Em Adão morremos, mas em Cristo vivemos. Ei, filho, meu irmão, você vai ouvir esse vídeo, você vai escutar este vídeo, e a minha oração é que esse Jesus alcance a sua vida. Em Adão você morre, mas em Cristo você tem vida. Aceite a Jesus, entregue a sua vida para Ele, e Ele vai transformar a sua história de uma vez por todas, para a glória do nosso Deus. Terceiro e último, a perfeição de Jesus, tanto espiritual e moral. Como já frisamos no Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ou alimentando o pecado original, nem o pecado experimental. O pecado original é um pecado que nós nascemos com ele, e ele vai ser alimentado e vai gerar o experimental, aquele que nós experimentamos todos os dias, diariamente. Jesus não alimentou nem o original que estava dentro dele, e nem o experimental, porque ele não alimentava, porque ele tinha uma vida de submissão a Deus. A presença do Espírito Santo dava a ele condição de não ceder à tentação. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, ou glória, do santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Veja Jesus, o escritor aos Hebreus, dizendo que o nosso sumo sacerdote, que nós precisávamos, Jesus, santo, no sentido de separado totalmente do mundo, inocente, não tinha culpa, imaculado, não tinha pecado, separado dos pecadores, ou seja, se misturava com eles fisicamente, mas não era levado e influenciado por eles, feito mais sublime do que os céus. Querido irmão, eu tenho que falar isso para você. Os céus é maravilhoso, os céus é poderoso, mas Jesus, ele é mais sublime do que os céus, porque ele, sendo Deus, sendo homem, morreu por nós, trouxe vida, nos justifica, nos ama, nos perdoa, nos dá vida eterna, não pecou, não errou, morreu, sofreu por nós, veio no tempo certo, foi profetizado, foi encarnado,
viveu o que teve que viver, e agora ele é mais sublime do que tudo que existe nos céus e na terra. Jesus seja dada toda a glória e toda a honra, tanto no falar quanto no agir, irmãos. Jesus, ele era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 24, ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, segundo Efésios capítulo 4, versículo 13. Irmãos, eu vou concluir aqui dizendo uma coisa. Jesus é taxado até hoje como alguém promíscuo, alguém imoral, como um ser que se casou com Maria Madalena. Não que o casamento seja algo imoral, mas Jesus não se casou. Não teve casos com Maria Madalena, segundo diz o Código da Vinci. Livros são criados, programas são feitos, ilustrações, teatros são programados para macular a imagem de nosso Senhor Jesus. Pessoas que nem conheceram e não conhecem Ele, porque se conhecessem não fazia isso. Segundo disse o apóstolo Paulo, quem conhece Jesus não tem coragem de falar uma coisa dessa. Não conheceram Ele, não andaram com Ele, e não conhecem, não andam com Ele até hoje, por isso fazem isso. Eu vou perguntar para quem andou com Ele, como que Ele era. E eu pergunto para Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 Pedro, capítulo 2, do versículos 21 ao 24, Pedro vai dizer quem é que Jesus era. E Pedro andou com Ele, não foi o Código da Vinci que andou com Ele, Pedro andou com Ele. Vamos perguntar para Pedro, quem que Jesus era, Pedro? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 24, quem que era Pedro? Pedro vai dizer, porque para isso nós somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha aí, Pedro dizendo que Jesus padeceu, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pecadas. E aí Pedro, como é que fica Pedro? Ele cometeu algum pecado? Vamos perguntar para Pedro? Aí Pedro vai dizer no versículo 22, o qual não cometeu pecado algum, nem na sua boca achou-se engano. O qual, como é que era Pedro? E Pedro, e quando o povo injuriava Jesus, o que ele fazia, Pedro? Versículo 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, mas entregava-se para aquele que julga justamente. Pedrão, como é que era então, Pedro? Quando o povo injuriava Jesus, o que Jesus fazia? Jesus não injuriava, mas entregava para aquele que julga justamente, entregava para Deus. O povo querendo matar ele, o povo crucificando ele, o povo açoitando ele. Ele olhou para o pai e falou, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto para Pedro, achou engano? Pedro falou assim, eu nunca vi engano na sua boca. Eu andei com ele, eu vi ele, eu vivi com ele, eu dormia com ele, perto dele, eu morava com ele, eu andava com ele, e eu nunca vi ele falar nada. Agora vem um povo, depois de 2000 anos, que nunca conheceu ele, que não andou com ele, falar que ele pecou. Vamos perguntar para quem conheceu ele, para quem andou com ele. E ele vai dizer no versículo 24 para esse povo, que mesmo que injuria Jesus, que mesmo que fala dele, que mesmo que maltrata ele, Pedro vai dizer no versículo 24 para esse povo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, em você que está morto em delito, que injuria Jesus, que vai na rede social falar mal dele, Jesus morreu por você, Jesus entregou a sua vida pelos seus pecados, porque você está morto em pecados e delitos. Para quê? Para que pudesses viver para a justiça, e pelas suas feridas for sarado. Vocês odeiam Jesus, vocês injuriam Jesus, mas Jesus não injuria vocês. Vocês maltratam Jesus, mas Jesus continua mandando só o enxugo para você. Vocês, se pudessem, torciam o pescoço de Jesus, mas se ele pudesse, e se você entregar sua vida para ele, ele faz ao contrário, ele cura suas feridas pelas suas pesaduras que ele fez na cruz do Calvário. Ele levou a sua iniquidade na madeira, e por causa disso fomos vivificados e somos salvos pela pessoa bendita de Jesus, o homem perfeito que não pecou, o homem divino, o homem natural e o homem perfeito que não houve engano em sua boca, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por Jesus. Eu quero orar a Jesus, que está vivo mais do que nunca, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Eu quero orar por sua vida, para você
neste dia. Quero orar por você que não aceitou a Jesus, por você que tem pessoas que não aceitaram Jesus na sua casa, na sua família, e porque está passando por uma dificuldade. Eu quero dizer para você que Jesus tem a solução. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, quero orar, meu Deus, por este povo que está me escutando agora. Quero pedir a bênção do Senhor sobre eles, meu Pai. Que a mão protetora do Senhor, ó Pai, esteja sobre eles, cuidando da vida deles, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa, Deus, trazer, ó Pai, arrependimento ao coração desse irmão. Arrependimento ao coração dessa irmã, porque mesmo injuriando o Senhor não os injuria, pelo contrário, o Senhor entrega para aquele que age e julga justamente. Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que abençoe este lar, meu Deus, que está com problemas, ó Pai, na sua casa. Jesus, o Senhor é verdadeiro, o Senhor vive e o Senhor está reinando para todo sempre. Entra com providência na causa desse teu filho. Entra com providência na causa dessa tua filha, meu Pai. Vivifica aqueles que estão mortos em delitos e pecados. E assim, meu Pai, ao ressoar da última trombeta, poderemos todos que foram salvos pelo Senhor subir ao encontrar com o Senhor dos ares. E assim, estar para todos sempre com o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o Cristo perfeito.